Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Divulgada a foto do suspeito de acender o rojão que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Caio Silva de Souza, de 23 anos, mora na Baixada Fluminense e tem 4 passagens pela polícia, 2 delas por tráfico de drogas e 2 relacionadas com a participação em protestos. Segundo a polícia, é ele quem aparece nas imagens usando calça jeans e camisa cinza e supostamente detonando o artefato que matou Santiago Andrade durante um ato contra o aumento do preço da passagem de ônibus no Rio de Janeiro. O suspeito, que já teve um mandado de prisão decretado, havia sido identificado por Fábio Raposo, coautor da ação. Ele assumiu a responsabilidade por ter passado o explosivo para Caio e está preso temporariamente. Os dois vão responder por homicídio doloso qualificado, pelo uso de artefato explosivo e também pelo crime de explosão. Se condenados, a pena pode chegar a 35 anos de prisão. O cinegrafista Santiago Andrade, de 49 anos, foi atingido na cabeça e teve morte cerebral decretada ontem à tarde. Ele trabalhava há 10 anos na TV Bandeirantes e foi o primeiro profissional de imprensa morto no país desde o início das manifestações em junho passado. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, pelo menos outros 117 profissionais de imprensa foram agredidos desde então. E o governo federal decidiu criar um grupo de trabalho para elaborar políticas públicas de proteção aos profissionais da imprensa. A medida foi tomada após encontro do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com representantes do setor. Participaram do encontro dirigentes da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, e a Associação Nacional de Editores de Revistas, a ANER. Rojões como o que matou o cinegrafista Santiago Andrade são fabricados para serem usados em comemorações. Um especialista no manuseio destes artefatos explica os cuidados necessários para que os rojões não se transformem em armas. O presidente da Associação Brasileira de Pirotecnia assistiu às imagens da explosão que atingiu o cinegrafista Santiago Ilídio Andrade, da TV Bandeirantes, que teve morte cerebral nesta segunda-feira. E depois de ver as imagens do acidente, o senhor Eduardo trouxe aqui para a gente conhecer o rojão de vara, que teria sido usado no Rio de Janeiro durante as manifestações e atingido o cinegrafista da Bandeirantes. Senhor Eduardo, esse rojão, ele pode ter atingido o cinegrafista porque ele foi alterado, o produto foi alterado, Certo. O rojão de vara, principalmente, ele nunca deve ser alterado as suas características iniciais de fabricação. Pelo que eu pude reparar, é um produto parecido com esse daqui, um rojão de vara, só que existe o rojão de vara e ele tem uma barra estabilizadora. O que aconteceu? Ele foi quebrado essa barra estabilizadora, tá? E foi solto-se isso. Soltando-se a barra estabilizadora, ele se torna um rojão bobo. Então ele vai em qualquer direção. Seu Eduardo explica que para ser utilizado, o rojão de vara precisa ser colocado em um cano com pouca inclinação. O rojão pode atingir até 30 metros de altura. Quando ele é soltado corretamente, através de um tubo propulsor, você coloca ele dentro de um tubo propulsor e inclina-se pelo menos 5 graus em direção contrária ao público, tá? Acende-se o rojão de vara e se afasta. Seu Eduardo é responsável pelo show de fogos do Réveillon da Paulista. Em 13 anos, ele garante que nunca houve um acidente e faz um alerta. Hoje as lojas, principalmente no estado de São Paulo, todas as lojas, pela nossa legislação, eles têm que ter um responsável técnico pelo estabelecimento. Esse responsável técnico é uma pessoa gabaritada para poder mostrar o melhor produto dentro da sua condição ou local que você vai soltar. E 2 pessoas ficaram feridas em um acidente no elevado Costa e Silva, o Minhocão, na zona oeste de São Paulo. No início da manhã de hoje, 2 carros colidiram na altura da rua Mário de Andrade, região da Barra Funda. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, os carros seguiam em direções contrárias quando um deles atravessou a pista, passou por cima da mureta e bateu de frente com o outro. Com a batida, o trânsito ficou complicado e houve congestionamento. Os feridos no acidente foram encaminhados para a Santa Casa e o Hospital do Servidor Público. E a motorista de um dos carros está internada em estado grave na Santa Casa. O tráfego no Minhocão já foi liberado nos 2 sentidos. E ônibus da aviação Sambaíba voltaram a circular depois de uma manhã de transtornos. Os trabalhadores cruzaram os braços por algumas horas e usuários de 28 linhas foram prejudicados.
A decisão foi tomada por motoristas e cobradores da empresa como uma forma de protesto. Eles reivindicam a implantação de uma ficha de controle de horas trabalhadas, já que caso os ônibus parem de circular por problemas técnicos, os funcionários passam a ter o horário descontado da folha de pagamento. Além disso, eles pedem um fim do desconto no fim do mês das caronas dadas, que passaram a ser comprovadas com a instalação de câmeras de vigilância dentro dos veículos. Os profissionais alegam que em algumas áreas da periferia precisam de determinadas caronas para poder trabalhar com segurança. Ontem, um ônibus da Sambaíba foi incendiado na Brasilândia, também na Zona Norte. O coletivo estava parado no ponto final da linha quando foi atacado por vândalos, que fugiram em seguida. Ninguém foi preso e não houve feridos. Um segundo ônibus foi danificado na mesma região. E os agentes da Polícia Federal também estão em greve. A paralisação foi convocada em 26 estados e no Distrito Federal. Segundo a Federação Nacional da categoria, 7.000 agentes, escrivãs e papiloscopistas aderiram à paralisação de 24 horas. Eles cobram reestruturação de carreira e aumento de salário. Em São Paulo, o sindicato informa que a paralisação parcial não deve prejudicar diretamente a população. Serviços como emissão de passaportes, por exemplo, estão funcionando normalmente. Delegados e peritos também estão trabalhando como de costume. Na última sexta-feira, a categoria realizou um protesto chamado de algemaço em algumas capitais, pendurando algemas nas entradas de sedes e superintendência da corporação. E um manifestante baleado por policiais após um protesto contra a Copa do Mundo na capital paulista recebe alta hospitalar. Fabrício Chaves, de 22 anos, ficou 16 dias internado na Santa Casa de Misericórdia, no centro, 5 deles na UTI. Ele foi hospitalizado em 25 de janeiro após ser atingido por 2 tiros disparados por policiais militares durante um protesto contra a Copa do Mundo. Um deles atingiu o tórax e o outro a virilha. O incidente aconteceu em Higienópolis. Segundo a PM, Fabrício foi baleado depois de ameaçar um policial com estilete. Também afirmou que o jovem estava mascarado e seria adepto do grupo Black Bloc. Fabrício nega esta versão e alega que só reagiu após ser alvejado pelos policiais. A Corregedoria da Polícia Militar investiga a conduta dos 6 PMs envolvidos no caso. E o calor continua aqui em São Paulo, mas segundo os climatologistas, a situação vai melhorar a partir do final de semana, com a chegada de uma frente fria. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Enquanto essa frente fria não chega, o calor continua. O dia segue ensolarado com chuvas a partir da tarde em quase todo o estado. No centro-oeste paulista, as temperaturas ficam acima dos 34 graus, chegando aos 38 em Votuporanga. O tempo só segue firme sem chuva nenhuma no litoral. A máxima em Santos fica em torno dos 35 graus. Aqui na Grande São Paulo, as chuvas continuam bem isoladas e ainda são fracas, por isso não aliviam o calor. Amanhã na capital, mínima de 21 e máxima de 35 graus. Na quinta, a máxima sobe para 36 e cai para 34 na sexta-feira. Vamos agora ver como está o trânsito aqui na capital. A cidade registra neste momento 81 quilômetros de congestionamentos. Essas são imagens da Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, trânsito ruim. Acima do vídeo, quem segue para o centro, situação um pouco melhor. Agora, a Avenida Washington Luiz. Trânsito ruim na altura do aeroporto de Congonhas, para quem vai no sentido da Zona Sul. E situação um pouco melhor no sentido do centro. Agora, a Avenida 9 de Julho, na região da Bela Vista. Trânsito carregado na chegada ao túnel da Paulista, mas sem problemas. No sentido contrário, para quem vai no sentido do Terminal Bandeira, o trânsito é um pouco melhor. Na Marginal Tietê, o motorista encontra uma certa lentidão, mas o trânsito flui sem congestionamentos ali na altura da Ponte Vila Guilherme, sentido Ayrton Senna. E na ligação leste-oeste, trânsito carregado para quem vai no sentido da Radial Leste. No sentido de quem vai para o centro, a situação é um pouco melhor. E cresce o número de escolas que oferecem a opção do período integral aqui em São Paulo. A educação em tempo integral é aquela que tem duração de 7 horas diárias ou mais,
com os alunos em atividades escolares. De 2002 a 2012, o número de instituições particulares que oferecem o período integral triplicou. Foi de 729 para 2.208 em uma década, segundo o último censo escolar. Nas escolas estaduais, esse aumento se repete. Entre 2013 e 2014, o número de unidades com o modelo de ensino integral quase triplicou. Foi de 69 em 2013 para 182 este ano. São várias as vantagens dos alunos passarem boa parte do dia na escola. Além de manter os estudantes ocupados, os números mostram um aumento de aprendizado, de literatura e interpretação de texto, além de matemática, segundo a Secretaria Estadual da Educação. E esse verão atípico provocou uma verdadeira corrida por ventiladores e aparelhos de ar-condicionado nas lojas. As empresas que fornecem esses produtos estão com filas de espera que chegam a um mês. As mãos têm que ser ágeis e precisas. Qualquer erro pode atrasar a produção. 600 ventiladores industriais de maior porte com ventilação turbo são produzidos por dia nesta fábrica. A empresa tinha 200 funcionários, contratou mais 50 só para o verão. Mas os pedidos foram tantos que, para tentar atender a todos, novos empregados serão contratados para um segundo turno de trabalho que será criado nos próximos dias. Os ventiladores são vendidos por um preço médio de R$ 400. Para dar conta do calor, em São Paulo, que nos últimos dias passou dos 36 graus, as maiores temperaturas dos últimos 70 anos, os clientes entraram numa fila de espera. Hoje, para conseguir um desses, é preciso esperar um mês em média. A gente está dando prazo de 30 a 35 dias, porque a gente quer atender todo mundo, né? E ventilador ficou agora um gênero de primeira necessidade, então não temos mais como... Sobrevivência. De sobrevivência. Cada um precisa do seu, senão não dorme, né? Diante da grande procura, até as peças que servem de mostruário acabam entrando nas negociações. Foi uma dessas que Gildásio veio buscar. Mas por falta do produto, teve que esperar uma semana. Como viver sem um ventilador? Não tem como, porque é muito calor, né? A gente tem que ir à busca de um. Esta empresa vende ar-condicionados. Os equipamentos variam entre R$ 900 e R$ 6 mil. Em alguns casos, os fabricantes dos produtos demoram para entregar a mercadoria. Mas, por já ter passado dificuldades no verão passado, desta vez eles garantem que não há falta de mercadoria. Apenas demora para atender tanta gente. Nós tínhamos um prazo de entrega normal em torno de 5 dias. Hoje são 7 a 10 dias. E como alternativa e para atender o nosso consumidor de uma forma mais rápida, até propomos para que o cliente retire o nosso depósito, para que não dependa da nossa logística, de uma certa forma antecipe essa entrega ou essa retire como consequência a instalação do produto. Verão fora do comum, que até o comerciante mais otimista não esperava enfrentar. A demanda aumentou quanto? Em torno de 30% a 40%. O que nós fizemos, procuramos estruturar melhor o nosso quadro de colaboradores. Tivemos também a aquisição de produtos de uma forma antecipada perante aos fabricantes para que não faltasse a mercadoria para entrega para os nossos clientes. Mas mesmo tomando essas atitudes preventivas, a demanda realmente é uma coisa muito grande. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.